Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui para mais um vídeo informativo sobre um assunto que tem sido muito discutido pelas pessoas, principalmente nos consultórios, que são aqueles pensamentos intrusivos que aparecem no decorrer do nosso dia a dia, da nossa vida e que acabam nos prejudicando muito. Então, o que são pensamentos intrusivos? Pensamentos intrusivos são aqueles pensamentos que aparecem de forma indesejada no nosso dia a dia, sem aviso algum. Eles chegam de forma inesperada e acaba acarretando um estresse muito grande na nossa vida, porque são pensamentos negativos, pensamentos que nos maltratam bastante e que às vezes nos faz tomar algumas decisões equivocadas, porque se a gente estiver movido por um grau muito elevado de ansiedade, a gente acaba deixando com que esses pensamentos indesejáveis direcionam de certa forma as nossas atitudes, as nossas emoções, os nossos comportamentos. Então a gente precisa ter um certo domínio sobre esses pensamentos intrusivos. E é comum esses pensamentos trazerem para a gente muita perturbação emocional, assim como também nos causar muito estresse. Por eles serem negativos e mexer muito com as nossas vidas, com as nossas emoções, com os nossos comportamentos, eles acabam fazendo muito mal para a gente, né? Então a gente precisa controlar esses pensamentos que muitas vezes não é nada fácil. Requer um acompanhamento psicológico para que você possa ganhar autoconhecimento, para que você passe a controlar melhor esses pensamentos quando eles chegarem. Porque quando nós temos um certo conhecimento sobre a origem desses pensamentos, a gente consegue controlá-los de forma mais adequada. Mas quando nós não temos conhecimento nenhum sobre eles, a gente não consegue controlar. E muitas vezes a gente acaba se tornando, ficando numa situação bem mais desgastante, justamente por não saber lidar com eles. E o que causa esses pensamentos intrusivos? Normalmente ele está ligado aos transtornos, em especial a quem tem o transtorno de ansiedade, que agrava mais ainda os sintomas desses pensamentos. Então, as pessoas que têm algum tipo de transtorno ou até mesmo que tenha um grau de ansiedade muito elevado, normalmente essas pessoas têm tendência a apresentar mais pensamentos intrusivos. Então, o indicado é que essas pessoas que apresentam algum transtorno ou que têm um grau de ansiedade muito elevado, busque o auxílio de um psicoterapeuta para lidar com esse transtorno, para que ele não seja ameaçado com esses pensamentos intrusivos, com esses pensamentos indesejáveis, que com certeza irá maximizar muito mais o transtorno que ele tem. E como nós podemos curar esses pensamentos intrusivos? Primeiramente, a gente vai precisar procurar pela ajuda de um profissional psicólogo. Nós vamos precisar iniciar um processo de psicoterapia, porque esse tratamento com um psicólogo vai proporcionar a esse indivíduo autoconhecimento. Ele vai passar a lidar com a situação de forma mais harmoniosa, uma vez que ele vai começar a se conhecer. E aí, quando esses pensamentos se apropriarem da sua mente, ele vai saber lidar melhor com a situação, porque está num processo terapêutico, está se autoconhecendo, está tendo um autocuidado
com os seus pensamentos e assim, posteriormente, cuidando das suas emoções e dos seus comportamentos. Que muitas vezes esses pensamentos intrusivos, eles agem de tal forma que nos deixam tão descompensados que nós não temos condições emocionais e comportamentais de lidar com determinadas situações. Então, com a psicoterapia, você acaba adquirindo autoconhecimento, elevando a sua autoestima, tendo um autocuidado maior com você e, diante de toda essa situação, você aprenderá a lidar melhor quando esses pensamentos aparecerem. E quais são esses pensamentos intrusivos? Normalmente, esses pensamentos estão relacionados à nossa aparência. A gente começa a fazer julgamentos muito negativos a nosso respeito. Mesmo que nós estejamos com uma aparência interessante, agradável, mas a gente está o tempo todo se cobrando muito, exigindo muito de nós. Às vezes a gente realmente vai precisar fazer uma mudança, mas às vezes esses pensamentos eles vêm de forma tão negativa que mesmo você tendo um autocuidado com você, ele acaba te dando a impressão de que você está bem vulnerável, que você está bem depressiva e que você precisa se punir por isso, ou que você está numa situação bem inferior àquilo que realmente deveria estar. Então, esses pensamentos, muitas vezes ele vem como forma de nos fazer se sentir inferiores, porque vem com uma cobrança muito intensa a respeito da nossa aparência física. Muitas vezes também esses pensamentos intrusivos, indesejáveis, ele vai vir também nas relações amorosas, digo, num relacionamento entre marido e mulher, entre namorados, porque a gente começa a estar num grau de ansiedade muito grande, cobrando muito daquela relação, e aí vem aqueles pensamentos indesejáveis de que posso estar sendo traída, posso estar sendo enganada, o meu parceiro pode não me admirar e me amar da mesma forma que eu. Então, são pensamentos que vêm e que vai, de certa forma, descompensando toda a sua relação. Então, se você não tiver autoconhecimento, se você não tiver autocontrole, dificilmente você vai conseguir lidar com esses pensamentos. E uma vez que você não consegue lidar com esses pensamentos, você acaba gerando mais conflitos na sua relação. E esses pensamentos, eles não vão vir somente de forma negativa na sua aparência, no seu relacionamento amoroso, mas ele pode vir também no seu local de trabalho, nos seus relacionamentos sociais. De que forma? Você pode ter um relacionamento com o seu gestor no seu local de trabalho e esses pensamentos também te atacar de determinada forma. Você pode achar que o seu gestor não gosta de você, que o seu gestor está implicando com você, que ele não tem admiração por você, e aí você começa a criar outras situações que vai causar mais conflito no seu local de trabalho, porque você não está conseguindo controlar esses pensamentos com relação ao seu superior, ao seu gestor, à pessoa que administra o setor do seu trabalho. E aí, com esses pensamentos negativos, você começa a fazer também uma leitura negativa das pessoas. Então, isso também pode acontecer nos seus grupos de amizade. Você vai estar o tempo todo desconfiado. Será que fulano realmente é meu amigo? Será que ele não está me enganando, falando mal de mim com um Beltrano ou com Cicrano? Então, você fica o tempo todo sendo movida, sendo orientada por esses pensamentos indesejáveis, por esses pensamentos intrusivos, que de certa forma vai controlar todo o seu dia a dia, que vai controlar
toda a sua vida e muitas vezes de forma negativa. Porque quando esses pensamentos chegam para nós, eles mexem com as nossas emoções e posteriormente com a forma como nós vamos nos comportar diante dessas pessoas, as quais nós estamos tendo algum tipo de pensamento. Seja nós mesmos, seja o nosso parceiro afetivo, seja os nossos amigos, seja os nossos gestores, enfim. Seja lá com quem esses pensamentos estejam ligados, você vai acabar criando conflitos. Então, o que a gente orienta e indica para você que tem facilidade de ter pensamentos indesejáveis? Para você que não consegue controlar esses pensamentos negativos que vêm até você em determinada situação ou quase sempre. Porque muitas vezes esses pensamentos ele vem uma vez e você não consegue controlá-los. Então eles acabam se instalando em você e ficam persistentes, a ponto de você muitas vezes não conseguir se desfazer desses pensamentos. Então, a gente indica, em primeiro lugar, que você procure a ajuda de um profissional psicólogo que vai te orientar, que vai te fazer refletir, que vai fazer você entender por quais motivos e situações esses pensamentos chegam até você e como você pode trabalhá-los de forma que eles não desestruture toda a sua vida, que eles te causem mais danos do que já causa, chegando para você e alterando toda a sua emoção. E a gente sempre diz que o autoconhecimento é muito importante, porque no momento em que você tem o autoconhecimento, você consegue lidar com esses pensamentos de forma mais positivas. Porque quando eu me conheço, eu consigo controlar determinadas coisas em mim. Mas quando eu não me conheço, fica mais difícil, porque eu não sei como me direcionar diante de determinados assuntos, diante de determinados comportamentos, diante de determinados pensamentos. Então, a psicoterapia é que vai te ajudar, que vai te dar meios de adquirir esse autoconhecimento, de ter segurança, de elevar a sua autoestima, de você se cuidar a ponto de você saber o que deve ou não fazer em determinadas situações. Então, a gente precisa controlar esses pensamentos intrusivos, esses pensamentos indesejáveis, porque eles causam danos muito grandes para nós, porque nos deixam em um nível de estresse muito grande. Às vezes nós acabamos tendo comportamentos violentos, agressivos, por conta desses pensamentos que a gente não consegue controlar. Então, quando a gente não consegue lidar com essa situação, que a gente não tem domínio dessa situação, a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa aprender a lidar com essas situações, de forma que nós conseguimos lidar com toda essa situação de estresse, com toda essa situação de ansiedade, que vai acabar gerando mais conflitos ainda se nós não sabermos lidar com ela. Então, eu deixo aqui para vocês a minha orientação de que, se você no seu dia a dia é controlado muito por pensamentos intrusivos, por pensamentos que te deixam muito estressado, muito desgastado emocionalmente e fisicamente, por estar sempre achando alguma coisa sobre você ou sobre alguém, e isso te acarretando muita negatividade, você precisa buscar ajuda. Porque eu sempre digo, quando nós não conseguimos lidar com determinadas situações, nós não temos que nos sentir fracos ou inferiores. Muito pelo contrário,
nós estamos tendo o reconhecimento de que não somos capazes de lidar com aquela situação, que aquela situação nos fragiliza e que nós precisamos de ajuda. E essa ajuda é o profissional que vai nos dar. Em específico, o profissional psicólogo, através da psicoterapia. Então, não permita que os pensamentos intrusivos controlem a sua vida, que tire a sua paz, que desorganize a sua vida profissional, a sua vida amorosa, a sua vida social. Porque quando você ganha autoconhecimento, você consegue lidar com todas essas situações de forma muito sábia. Então, procure ajuda. Se você não consegue lidar com esses pensamentos negativos, com esses pensamentos indesejáveis, com esses pensamentos intrusivos, procure a ajuda de um psicólogo e se conheça para saber lidar melhor com a situação. Boa sorte!